Deu, né, meus amigos? Chega de Super-Homem, já foi, né? Semana que vem, ó, o ingresso já tá comprado, Quarteto Fantástico. Ai, meu Deus. Eu vou te falar, eu tô tão pé atrás que eu tô achando que esse filme vai ser bom. Tá ligado? De tanto medo que eu tô, de tanta besteira que os atores já falaram, eu tô suspeitando que vai ser bom. Sabia, galera? Bom, vamos ver. Hoje o vídeo, galera, eu acho que vai ser emocionante, pelo menos pra mim, especial, porque se liga. Eu ia trazer o vídeo do Ramsés aqui, né? Que tá tendo essa polêmica aí com o Podpah. Só que, mano, passou esse vídeo pra mim, tá escrito exatamente isso, ó. Lições valiosas que aprendi com o Homem-Aranha de 94, o Animated Series, que é do canal Jovem Dinâmico, né? Ele tem 3.008 mil inscritos. 3 mil, isso é, enfim. E não dá, galera. Esse Homem-Aranha do Animated Series, assim, o meu Homem-Aranha é o Tobey Maguire, mas eu só fui ver o Tobey Maguire por conta desse Animated Series. Então eu quero saber o que o Jovem Dinâmico, é Jovem Dinâmico, né? Jovem Dinâmico, que lições ele aprendeu com o Homem-Aranha? Ah, eu tenho certeza que vai bater a nostalgia, vai tocar no coração. Então vamos começar o vídeo. Antes eu quero te falar, meus amigos, se você quiser suplementação de qualidade, é na Growth Suplementos. Hoje a maior e melhor empresa nacional, certo? Com o whey de 1 kg mais barato, creatina mais barata, pré-treino mais barato, roupas e acessórios fitness para ajudar e melhorar o seu treino. E meus amigos, entre no site agora, se você está precisando de creatina, a Growth está fazendo uma promoção espetacular. Eu nunca vi uma promoção dessa. Tá R$149,90 1 kg de creatina, meus amigos. 1 kg de creatina. Para quem não sabe, se você comprar o potinho de 250 gramas, dura 3 meses. Mano, 1 kg, galera, por R$150 vai durar o ano todo. Divide aí pelos meses quanto vai dar. E aí, para você conseguir um desconto ainda melhor, para sair ainda mais barato, coloca o cupom Carlão, que você também me ajuda a muito continuar com essa parceria com a Growth, certo? Sem mais delongas então, meus amigos, vamos ver que eu tenho esse vídeo. Como eu falei, ia ser o Ramsés. Mas quando eu vi isso daqui, Homem-Aranha me toca, rapaziada. Eu acho que o meu herói mesmo, gosto do Superman, gosto do Batman, gosto dos X-Men, mas o meu super-herói é o Homem-Aranha, tá ligado? Já falei aqui, é que tem muita gente nova, né? Mas eu falo durante o vídeo, né? Mas o Peter Parker me ajudou muito numa fase da vida. Enfim, vai deixando o seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E, caso você não me conheça, o meu nome é Carlos. Seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Vamos lá, meus amigos, ó, o canal é esse aqui, ó, Jovem Dinâmico, me lembra muito o Mago Dava, né, falando, ó, deixa eu me inscrever, deixa eu dar um joinha, ó, teve bastante visualização, ó, 114 mil, porra, parabéns, irmão, 10 mil curtidas, será que o vídeo é bom, galera? Será que vai honrar nós, fãs da franquia? Bora lá. Nossa. Homem-Aranha, série animada de... Já começou com tudo, né? Já começou com tudo. 1990. Nesse vídeo veremos por que essa adaptação foi, sem dúvidas, a melhor até hoje. E o que os filmes do Tobey Maguire, o Aranha-Verso e Harry Potter têm a ver com isso. Antes de tudo, solta no like se você também tem boas lembranças dessa animação. Cara, eu amo essa animação. Eu concordo com você, irmão, Jovem Dinâmico. Pra mim, a melhor animação que tem. O público aqui, meus inscritos, já falaram de uma outra animação, né? Acho que é a sequência dessa, né? Falam que é mais fiel às HQs e tudo. Eu não tive tempo de ver, mas essa aqui pra mim vai ter um problema também. Eu não sei quando que foi, eu paguei o Disney Plus, eu fui tentar assistir. Os primeiros episódios, pelo menos, é bem sofrido de assistir, hein? Meu Deus, a qualidade, eu digo assim, a qualidade está muito comprometida. A série começa com Peter recebendo uma oferta de $1.000 por uma foto do lagarto, na qual ele queria muito para comprar uma moto, e logo a responsabilidade da vida adulta bate na porta. Tia May está coberta de dívidas. Ah, mano, sem maldade. Se um dia a Marvel fizesse, é que o Tom Holland não dá, né? Tom Holland pra mim ele é muito criança, mas exemplo, ó, aqui pra mim é o Tobey Maguire, né? Se fizessem essa Polinho, não sei, ele não precisa nem usar muito. Só um fanservice dele com essa Polinho, tá ligado? Porra!
de dívidas e Peter, que percebe isso, se autocritica por pensar em comprar uma moto, sendo que a mulher que o criou precisa de ajuda. Logo no primeiro episódio, nós já entendemos um pouco da pegada da animação, com mensagens bem... Cara, isso é muito foda, né, mano? Isso é muito foda. É por isso que nos meus vídeos do Homem-Aranha lá de Wakanda, eu perdi tanta paciência, cara. Eu perdi tanto a linha. O Peter Parker ali nem aí pra tia dele, a tia dele atolada em dívida. Sabe? Ele trabalhando lá pro Ozzy Osbourne, não. É que eu tava vendo o vídeo do Ozzy. Pro Osbourne. E ganhando um salário mó grande, né? Tipo, muito dinheiro e nem aí pra ela. Sabe? Normal, tá tudo normal. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso daqui é onde eu quero já, pra eu não esquecer, galera. Eu tenho que falar porque é rotativo aqui o público. Mas é por isso que o Peter Parker, pra mim, ele é o meu simbolismo máximo, assim, de herói, né? Eu tive uma fase da minha vida onde minha mãe perdeu o emprego. Mano, a gente passou muito... Desde a minha sexta série, desde que eu tava na sexta série. Minha mãe perdeu o emprego, quebrou. E aí, desde lá, então, a gente só veio ficando cada vez mais pobre, passando mais dificuldade. E o Peter Parker, galera, por muitos anos mesmo, ele foi minha moral, minha bússola moral, sabe? Então, que nem... Vou até falar um negócio aqui pra vocês, acho que eu nunca falei. Teve uma época da minha vida... No governo Dilma, tava no segundo governo... Segundo ou primeiro, não sei. No governo Dilma. Eu trabalhava com casa de câmbio. Foi a primeira vez que eu tive... Foi a primeira e única vez, na verdade, que eu tive um emprego que eu ganhei muito bem, tá ligado? Então, assim, como a gente tirava extras, tipo, se eu arrumasse clientes pra casa de câmbio que precisassem trocar moeda, enfim, a gente ainda ganhava comissão. Naquela época o dólar era R$3. E eu conhecia... Como meus amigos eram baladeiros e conheciam gente com dinheiro... Eu conheci a gente através dessas pessoas, né? E aí eu consegui trazer muita gente. Então, tipo, um exemplo, naquela época eu nem lembro quanto que era o salário mínimo, acho que era R$1.000, tá ligado? E eu tirava às vezes 7, 8, eu cheguei a tirar 10 mil. Eu achava que eu tava rico, tá ligado? Galera, e nessa época ainda, por mais que eu tava muito baladeiro, eu sempre gostei do Peter Parker, tá ligado? Eu não sei porque eu sempre lembrei dele, galera. E... Aí eu ganhei esse dinheiro, sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, galera, quando eu consegui juntar, tipo, eu tinha juntado uns 15 mil por aí, meu primeiro e segundo mês. A primeira coisa que eu fiz, galera, eu fui na casa da minha mãe e falei, mãe, o que você precisa? E a nossa casa era grande, mas era casa antiga, né, que ela tinha herdado da minha avó. E aí era cheio de goteira, as paredes eram tudo descascadas, tudo manchada, era horrível. Era feio mesmo a casa. Eu reformei a casa da minha mãe inteira, rapaziada. Reformei inteira. Até meus amigos, caralho, irmão, em vez de você comprar, me zoando, né? Em vez de você comprar a roupa pra você, eu falei, mano, se não fosse pela minha mãe, eu não tava aqui. E essa é muito a bússola moral que o Peter tem, né? Pelo menos o meu Peter Parker, o que eu sempre acompanhei, que é das animações de Tobey, é sempre a família dele, a Tia May no caso, ou a Mary Jane no futuro, em primeiro lugar, né? A responsabilidade. Isso que é foda no Peter Parker, a responsabilidade. Mesmo ele sendo um menino duro, que se mata de trabalhar, mas ele coloca os outros em primeiro, as pessoas que ele ama em primeiro lugar. Quando ele pode, ele tenta ser o provedor. É exatamente isso. E aí eu reformei a casa da minha mãe inteira, mano. Inteira, pintamos tudo. Troquei os móveis do quarto dela, tá ligado? Eu tenho até uma foto. Eu não vou nem olhar, senão me emociono, tá ligado? Mas é quando os pintores vieram pra pintar, né, tal, a casa, aí eu entreguei um buquê gigante de flor pra ela. Falei, cara, mãe, tudo isso que eu tô... Hoje eu estou me levantando na vida e é tudo graças a você. E aí eu fui, reformei o quarto do meu irmão, o quarto não, o armário dele também, que ele usava as roupas minhas que não servia mais, tá ligado? E aí eu falei, Cauê, joga tudo, doa tudo, quer dizer... E vamos no shopping. Mano, comprei um monte. Mano, comprei tudo pra ele, assim, ó. Ele tinha sei lá quantos anos. Novinho, 12 anos, sei lá. Queria corrente de prata? Tó corrente de prata. Queria celular? Tó celular. Mano, fiz tudo pela minha família. E isso muito... juro por Deus, galera. E eu lembrava do Peter Parker. Tipo assim, quando eu tomava essas decisões, eu lembrava do Peter Parker. É uma coisa que ficou enraizada em mim, tá ligado? E aí, pra vocês terem uma noção... Minha mãe tava sem trabalhar nessa época. Eu pagava todas as contas de casa, comida, tudo, luz, blá, blá, blá. Eu pagava um salário pra ela
Pra ela, eu falava, mãe, esse dinheiro não é pra você gastar com o Cauã, não é pra você gastar com o mercado, nada, é pra você fazer o que você quiser. Tipo, quer comprar alguma coisa pra você, compra, quer ir no cabeleireiro, vai, sabe? E, cara, eu acredito isso ao Peter Parker, ao Homem-Aranha, que foi tão especial, galera. Assim, na minha infância, eu acho que se eu posso colocar que foi especial, foi os animes e o Homem-Aranha, cara. Sabe, foi assim que faz parte da minha... Eu lembro de Kenshin... Eu tô me estendendo muito, né? Eu lembro do Kenshin Himura, sabe, dos valores. Cara, isso é algo que... Por isso que eu falo, quando eu tiver meus filhos, cara, eles vão assistir os desenhos antigos da Disney, vão assistir essas animações antigas, Homem-Aranha, Superman, vai assistir anime, sabe? Vão assistir essas coisas que ensinam ou passam valores, né? Enfim, então eu devo muito ao Peter Parker, tá ligado? E se você, rapaziada, se você tá com a sua mãe viva, hoje você não consegue dar uma condição pra ela, juro, ouve o que eu tô falando, quando você tiver uma condição, faça essas coisas por ela. O que tiver, não precisa reformar a casa que nem eu fiz, é porque eu tava ganhando muito dinheiro, mas se você faça o que tá ao seu alcance, sabe por quê? Minha mãe faleceu, e graças a Deus eu consegui dar esse pouquinho, que pra mim ainda é pouquinho, comparado, porque pensa, é a pessoa que te colocou no mundo, é a pessoa que podia ter te abandonado na lixeira, como tantas mães fazem, te colocado pra adotar e não, ela criou, tá ligado? E ainda mais minha mãe que no começo meu pai tinha ido embora, ela criou sozinho, sabe, tals. Enfim, uma batalhadora. E aí isso é uma das coisas que mais conforta o meu coração. Tudo bem que você tem que fazer de coração, né? Eu tô falando depois que ela morrer. Isso foi uma das coisas que mais confortou meu coração, sabendo que no final da vida dela eu consegui dar um lampejo de felicidade pra ela, tá ligado? Pra, tipo, que ela sofreu muito com a casa abandonada, goteira, tal, perdia móvel, enfim. Então, assim, sempre seja grato aos seus pais, ou a quem te criou, não importa, tá ligado? Mas quem cuidou de você quando você não tinha condição de nada. Sempre seja grato, galera. E um Peter Parker que já é um aranha de certa forma. Falei demais, né? Esse Peter tem conflitos, dores e desejos muito humanos, e ao longo dos episódios nós vemos que ele é um expert em ignorar isso e sacrificar seus próprios desejos pessoais por um bem maior. Te vê que o Peter realmente se ferrava bastante, ele não tinha sequer um minuto de descanso. Uma coisa que eu achei interessante dessa animação foi a relação de amor e ódio que temos com o JJ. Ao mesmo tempo que ele quer pegar o aranha cometendo um crime, ele não aceita inventar histórias para queimar o aranha, então chega até a defender o Homem-Aranha quando ele tá certo. E aqui já vem uma das grandes lições que eu aprendi com essa animação. O JJ sempre arruma problema, ele sempre acaba em perigo por causa de alguma coisa que ele mesmo fez, e o Homem-Aranha salva ele todas as vezes, mesmo que JJ cause uma dessas situações na tentativa de denegrir. Eu tinha raiva do JJ, rapaziada. Nossa, eu odiava esse personagem, galera. Eu odiava ele quando eu era criança. O aranha. Ou seja, o Homem-Aranha não se importa com quem você é. Ele vai te salvar e ponto. Ele não vai deixar você pra trás porque você tem algo contra ele. Você volta para me salvar, certo? Ei, eu sou um super-herói, lembra-se? Beleza. Puta, esse humor do Animated Series eu amava, galera. Puta que pariu. Como eu gostava desse humor. Que pra mim é um dos poucos pontos que eu posso colocar de negativo nos filmes do Tobey, tá? Porque o Andrew Garfield era muito mais Homem-Aranha, né? Engraçado do que o do Tobey. O do Tobey era só um herói, né? Só um herói. Vocês entenderam. Então eu senti muita falta disso quando eu fui assistir o filme do Tobey. Tipo, esse sarcasmo, esse humor, né? Que na animação é sensacional. Na animação, cara, essa animação é que ela tá datada. Ela tá datada, mas ela se fizesse que vai sair o quadrinho, né? Da continuação do Animated Series, vezes os caras animar. Por isso que eu falo que a Disney é feita de babuíno. É uns macacos que tem lá. Saiu o X-Men 97. Foi um sucesso. Mesmo quem fala pontos negativos ou fale de lacração, sabe que foi legal. Foi legal. Aí o que qualquer empresário, qualquer ser pensante que não tenha 6 tetas, falaria assim: X-Men 97 foi sucesso. Logo, temos o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o nosso carro-chefe. Qualquer pessoa... E eu ia fazer assim, mano, agora vamos pro Homem-Aranha e a segunda temporada de X-Men 97. Aí não. Eles fazem aquele Homem-Aranha bundão do Wakanda,
Zé Ruela apanha pra todo mundo em todos os episódios, não é o protagonista da sua própria série. E a continuação do Homem-Aranha de 94 vai sair em quadrinho. Caralho. Não, é foda, né, mano? A Marvel, olha, cara, eu nunca... A Marvel um dia vai ser estudada em faculdade como ser uma empresa burra. Como ser uma empresa que foi de fazer bilhão a cada 3 meses e hoje se tornou uma empresa que mal chega a 500 milhões de bilheteria. Porra, cara, é uma decisão péssima atrás da outra. Que é uma série antiga, ela sofre com problemas como o fato de que Jameson transforma McGargan em escorpião e a única coisa que Gargan quer é que ele reverta a besteira que ele fez. E no final, quem é preso é o Gargan, por ser o escorpião, e o Jameson não é preso por ter criado o escorpião. Mas nesse mesmo episódio nós compreendemos os motivos de Jameson, do porquê que ele odeia mascarados. Ele é um cara traumatizado com isso. O cara mascarado levou a vida da mulher dele. Anos atrás, um chefe do crime me avisou A dublagem é foda, né? para não publicar uma história, mas eu recusei. Uma noite, um homem veio atrás de mim, um homem mascarado. Ele mirou em mim, mas atingiu ela. O que também... Cara, olha isso, galera. Olha isso, cara. Olha como as animações antigamente, mesmo por uma criança... Você vê, falou da morte de alguém, um assassinato por um bandido, sem ser pesado ou mais 18. Cara, coisa que hoje eu não consigo isso acontecer. Não imagino isso acontecendo nas animações de hoje. Nas animações de hoje, cara, os diretores, até pais, tratam as crianças que nem retardado, tá ligado? Não, pelo amor de Deus, você não pode colocar que a esposa tomou um tiro. Sabe? E eu tava até discutindo no Twitter agora. É que eu não quero entrar em Superman. Mas de tipo, falando assim, que esse Superman agora não é pras crianças, porque o Lanterna Verde lá mostra o dedo do meio e tal. Tipo, cara, é um negócio que parece que criança sabe? É retardada. Não. Pelo amor de Deus, aí a criança não pode ver. Sabe? Fomos criados nos anos 90, cara. A gente via morte, a gente via peito, a gente via tiro, a gente via tudo. Só que, o que acontecia? Você via essas coisas, mas tinha a mensagem do filme que combatia essas coisas, mesmo que às vezes indiretamente. Sabe? Cara, você vê as animações antigamente, olha isso, falando sobre um trauma, sobre a morte de ter perdido um parente que foi assassinado. Nossa, cara, isso que eu fico mais triste com as animações de hoje em dia, que é tratar a criança, até da Disney, como um idiota. Como se a criança fosse bobona, como se a criança de 12 anos a galera já tá transando. Vamos ser sinceros aqui, se não tá transando, já tá se masturbando, já tá descobrindo a sexualidade. Eu sei, é precoce, mas a gente mora no Brasil, né? É só você ver as criancinhas dançando Anitta. Concordo com você, é precoce. Mas enfim, só que a criança já tá tendo esses estímulos. Aí quer tratar a criança de 12 anos como se ela tivesse 4. Sabe? Ai, não, ela não pode ver propaganda infantil, porque senão a cobiça por capitalismo... Ah, cara, vai tomar no cu, porra. Pelo amor de Deus. Eu passei muita vontade na minha infância de ter brinquedos, de ter isso, aquilo. Tudo bem. Eu aprendi que eu não podia ter, que a vida não girava em torno de mim, que o mundo não é um arco-íris. E quando eu consegui ter essas coisas no futuro, pra mim foi super gratificante. Assim como acho que a maioria dos jovens de cultura pop aqui do Brasil, pelo menos, hoje a gente tem condições de comprar as coisas. É tão legal você falar, caralho, eu gostava tanto disso na infância, hoje eu posso ter, sabe? Mas não, tudo vai danificar a cabeça da criança. Engraçado que essa mesma galera é a galera que deixa a criança com o celular. É o que eu fiquei com vontade de escrever no Twitter. Não, tudo bem. Se a criança vê o Superman, é muito feio ela vê o Lanterna Verde mostrando o dedo do meio. Aí você vai ver a criança tem uma conta no Instagram, a criança tem uma conta no TikTok, onde tem de tudo. Lá tem gente se sexualizando, apologia à droga, apologia à putaria, tudo. Mas o problema é o filme do Superman. Ah, cara. Ou é o desenho animado. Não, o desenho animado tem que ser politicamente correto. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não justifico os erros que ele comete o tempo todo por causa disso, mas nos dá uma profundidade. O celular é a pior coisa da criança. É a pior, porque a criança com o celular,
ela acessa site pornô, ela compra... Mano, não que ela compra droga, né? Mas ela pode, tá? Se passarem pra ela o contato, ela pode... Isso aqui, ó, dá acesso a ela ao mundo inteiro. Não a porra de um desenho da Disney. Mas não. A galera é muito bitolada. Que nem eu tava brincando com um amigo meu. Falei, cara, tem gente hoje que tá mais bitolada do que a vovozinha do Yu-Gi-Oh! Que fala que Yu-Gi-Oh! É do capeta. E sim, eu sei que tem animações, sei, eu tô falando de animações que não passem mensagem assim, mas a galera bitolou tudo, sabe? Tudo agora é... Ai meu Deus, ai! O personagem, o que já faz ele ser, sem dúvidas, a melhor adaptação do JJ de todos os tempos. Isso eu falo incluindo os live action. Que JJ não é um mero objeto de roteiro para ser usado como alívio cômico. Aqui ele é um personagem muito vivo e tem muito mais profundidade do que qualquer outra adaptação, tanto dos cinemas quanto de outras animações. Homem-Aranha, onde quer que você esteja, se você está me ouvindo, você deve me procurar. É uma questão de vida ou morte. Pra você ter noção do quanto que essa animação é incrível, ela não só é a mais bem avaliada de todas, como tem o próprio Stan Lee envolvido na criação da série. E fica nítido que ele tá envolvido nisso por... Tem um episódio... Ô, cara, cuspe. Tem um episódio que tem ele, né? Que a essência do Homem-Aranha é completamente preservada e melhorada aqui nessa série. As aparições de outros heróis são muito épicas aqui, como dos X-Men, Doutor Estranho, Justiceiro, Blade, tudo nessa animação. Demolidor, tem o Hulk, se eu não me engano tem o Hulk. E aqui é onde eu apontei a falha do Homem-Aranha de Wakanda e de todas as outras animações do Disney Plus de super-herói. Até em X-Men 97, que é o quê? Antigamente, eu reclamei isso de... sei lá. Antigamente, o que era da hora? Você assistiu o Homem-Aranha e você tinha as missões do Homem-Aranha solo. Você amava o Homem-Aranha. Quando aparecia algum outro herói, era pra agregar. Era tipo um puta fanservice da hora. Você falava, caralho, Homem de Ferro, porque tinha a animação do Homem de Ferro. Caralho, os X-Men, que tem os X-Men aí no Homem-Aranha. Você, caralho, que crossover da hora. Você não sabe o que era crossover na época, né? Mas, caralho, que crossover da hora. Hoje, a Marvel de hoje, a Marvel Disneyficada, tudo é os Vingadores, cara. Tudo tem que estar os Vingadores no meio, sabe? Tudo tem que estar ligado. Não tem mais, parece que não tem mais história solo. Tudo precisa... Então hoje, pode ver, galera. Hoje você vai assistir um filme, sei lá, Homem-Aranha 4. Vai ter o Justiceiro, isso é legal. Mas um exemplo, aparece o Doutor Estranho, você nem liga mais. Aparece qualquer cara dos Vingadores, você nem liga mais. Ficou banalizado, tá ligado? Porra, eu lembro nessas animações, era maravilhoso. Falando nisso, eu nem sei se ele vai citar. Tem um episódio desse Homem-Aranha aqui, que ele vai visitar uma menininha com câncer terminal. Olha isso. Você imagina isso nas animações de hoje? Porra, cara, foda pra caralho essa animação. Parece que quer pular da tela, tudo tá muito vivo, inclusive os personagens secundários, que, como eu disse, não são meros objetos de roteiro. Como o Brock, que antes de se tornar Venom era mais um personagem secundário, e aqui ele é a melhor adaptação de todas do personagem, e isso não tem discussão. Não tem Venom do Tom Hardy, não tem nada. É a melhor adaptação mesmo. O ódio dele pelo Homem-Aranha é muito bem construído e acontece aos poucos, o que nos leva a outra lição que extraí dessa animação. Os vilões aqui são vilões. A animação faz questão de deixar isso na cara. Ed Brock perdeu emprego, dinheiro, reputação, até mesmo a própria casa. E isso tudo fica óbvio que foi culpa dele. O Aranha nunca fez um mal pra ele, mas ele insiste em se vitimizar e em culpar o Aranha. Constantemente vemos o Peter de saco cheio, não ganhando nada, quebrado financeiramente, deixando de viver sua própria vida e ainda sendo tirado como bandido pelos outros. Cara, é isso mesmo, mano. Eu lembro que eu assistia criança, né? Então eu tinha a visão, caralho, porque o Homem-Aranha era todo o começo de episódio, ele falava um pouco da vida dele. Meio assim, meio que olhando a cidade, aí ele, caramba, preciso pagar tal coisa para Tia May, mas não sei o que, ou tipo, putz, eu preciso levar a Mary Jane pra jantar e tal. Então ele falava um pouco da vida dele, aí tinha a história do vilão, né, do episódio, e meio que esse vilão construía o que ele falou no começo, né, então aí fechava o episódio com alguma lição de moral, ou o Peter aprendendo alguma coisa. E aí eu criança, né, imatura, ficava assim, cara, mas por que ele trabalha?
Se eu fosse o Homem-Aranha, cara, eu não ia ligar pra esses negócios de dinheiro, sabe? Pô, ia ser só um super-herói, porque a gente não tem noção da vida, né? Tipo, quando é criança, tipo, contas, aluguel, né? Vida social e tal. E que legal que a animação já abordava isso, né? Porra, que bacana, cara. Peter, mesmo que não tenha culpa por algo, ele assume que a culpa é dele. Ed Brock e Peter, os dois têm problemas, os dois têm aflições, mas enquanto o Brock se vitimiza por seus problemas, Peter assume culpa e responsabilidade. Palavra que define o Homem-Aranha. Falou tudo, irmão. Todos Falou os vilões causaram os próprios problemas, mas não aceitam isso. O que nos mostra que os maiores vilões são aqueles que acreditam serem vítimas, são perigosos, pois não têm remorso. Acreditam. Exatamente. Se você for ver, o Adolfinho, sabe, galera, da Segunda Guerra, ele se colocava como uma vítima. Porque que ele nunca teve sucesso, porque ninguém nunca olhou os quadros dele, as obras de arte dele. Aí ele tinha inveja dos judeus, porque os judeus, todos os judeus que ele olhava já tinham algum comércio, já tinham alguma coisa, tinham uma vida melhor que ele, financeira. Então o culpado não era os judeus, era ele. Quer dizer, o culpado não era ele, eram os judeus. E, cara, que legal, mano. É verdade isso daí, mano. É verdade. O vilão mais perigoso é aquele que se põe no lugar de vítima. Assim como a gente vê essa merda dessa mídia brasileira tentando falar que o bandido que te dá um tiro na cara por causa de um celular, rouba seu carro, né? Ele é uma vítima da sociedade. Você, trabalhador, pega metrô, que o dinheiro do seu salário não dá no mês, ou sobra pouquinho, você vai no supermercado, você tem que escolher uma coisa e outra. Você não é vítima não, tá? Você faz parte da sociedade ruim, né? Vítima é o bandido que tá lá nesse exato momento. São 12:30. Tá acordando, vagabundo tá acordando agora porque usou droga a madrugada toda, encheu a cara. Vai sair umas 3, 4 da tarde pra roubar alguém, fazer o dinheirinho de hoje e vai pra farra novamente. Essa é a vítima. Então estar apenas se defendendo. Mano, acho que se alguém falar isso na minha cara, acho que eu dou um tapão na cara da pessoa, mano. Quando na verdade são os que mais oprimem. Os vilões daqui parecem até crianças às vezes. E tô zoando, tá? Ou não, não sei. E é intenção mesmo, para mostrar que são imaturos, que têm motivações bobas, como o Dr. Octopus, que acha que a família Hard deve alguma coisa a ele, sendo que todos nós temos o direito de não acreditar em algo e parar de investir. Ninguém nos deve nada, mesmo que seja o trabalho da nossa vida. Ninguém tem nada a ver com isso, cabe a nós cuidar dela. Esses vilões poderiam ser heróis, e o Homem-Aranha poderia ser um vilão, mas os poderes não transformam ninguém em vilão e nem em herói. O vilão já era vilão antes dos poderes, e o herói é a mesma coisa. Lembre-se, com grandes Aí tu deu um soco na cara, hein? Aí tu me deu um soco na cara agora. poderes vêm grandes responsabilidades. Já ouviu o ditado? Galera, esse filme, nossa, eu lembro até hoje, mano. Tava brincando olha isso, galera. Tava brincando de boneco. Tava assistindo Fox Kids. E aí veio o trailer do Homem-Aranha. Live action. Eu olhava aquilo e eu não acreditava. E esse era meu desenho favorito, né? Eu falava, mano, não acredito que vai ter o Homem-Aranha vida real. Eu falava vida real, né? Caralho. Aí, galera, eu morava em frente ao shopping, tá ligado? Bem em frente mesmo. Era só atravessar a rua. Aí minha mãe me levou. Eu fiquei maravilhado com o filme. Maravilhado. E eu já era meio crítico. Tipo assim, meio nerd, né? Na verdade. Meio não, eu era nerd, né? Então eu já ficava assim, ó. Vendo o que era real, o que era igual à animação ou não, bababá. E eu gostei tanto, galera, que eu assisti, agora eu não vou lembrar o certo, mas acho que eu fui mais umas 3, 4 vezes. Porque era do lado, era em frente de casa, aí minha mãe na época nem deixava eu ir sozinho. Só que eu tava tão alucinado por esse filme, que ela, tá bom então, vai lá, mas ó, não fala com estranho, não sei o quê. Aí eu ia correndo, via a sessão, comprava, voltava pra casa e depois ia de novo, cara. E não enjoava do filme, tá ligado? A única coisa que eu ficava puto com o filme, não ficava puto na verdade, é que eu nunca gostei do traje do Duende Verde, tá ligado? Eu queria o traje do Animated Series. Só que até tem uns... Hoje a gente sabe, né? Que o Sam Raimi ia fazer aquele traje, só que ficou muito diabólico pras crianças, né? Eu acho que não é nem por ele, é pais que vão falar, ai, do demônio, né? Essas coisas... Mas aquele traje Power Ranger pra mim é... Se bem que hoje é nostálgico, né? Hoje eu olho com um olhar nostálgico. Mas se eu pudesse escolher, eu teria, né, o clássico.
do que a oportunidade faz o ladrão, essa animação passa justamente essa mensagem sobre os vilões. Uma pequena exceção ao lagarto que foi meio que vítima do JJ, o que também não justifica a vilania dele, porque ele recebeu a oportunidade do JJ de se tornar o lagarto, de se tornar um ser superpoderoso, mas ele quis isso, ele escolheu isso, ele quis fazer o mal pro Homem-Aranha, ele desejou isso, então ele não é totalmente vítima. E falando de vilão e ladrão, eu lembro do Rei do Crime daqui, que vocês vão me perdoar, mas também é a melhor adaptação Também acho, mano. Também acho. Esse Rei do Crime era ruim, cara. de todas. A gente sente medo de verdade do Wilson Fisk. Ele chantageia o Smite falando que ele não vai sair dali enquanto ele não completar o trabalho. Ele sempre atrai pessoas com ideias maravilhosas. E Nossa, isso é verdade. no final, quando as pessoas percebem o quão mal ele é, já é tarde demais. Como o Smite comprou a ideia de Wilson Fisk de vingar o seu pai, e no final acabou atolado até o pescoço. Tia May? Parker, aqui fala alguém cuja vida está em suas mãos. Você precisa me pôr em contato com o Homem-Aranha imediatamente. Não posso acreditar, essa voz parece... Ele é o único que pode me salvar do meu patrão, um gênio do mal conhecido como Rei do Crime. Mais tardar, ainda descobriríamos que pai de Smite estava vivo esse tempo todo em criogenia. Ou seja, Wilson Fisk usou o cara esse tempo todo. Ele é mal até o final. E isso é incrível, eu nunca vi isso em nenhuma outra adaptação do personagem. Nós, do lado de fora, ficamos com medo do Rei do Crime. Eu tinha um medinho dele mesmo. A gente fica tenso pelo Smite, pela situação que ele tá, a gente se imagina no lugar dele. O Wilson Fisk foi capaz de dizer adeus pra mulher que ele ama e colocar o próprio filho na cadeia para se safar. Isso tudo porque ele é um monstro. Ele consegue ignorar completamente tudo que ele sente. Ele realmente é a representação do vilão. Vemos o vilão ingrato que ele é quando ele condena Peter Parker, o homem que salvou a vida dele, ao que facilmente seria prisão perpétua. E mais uma vez eu vou deixar minha admiração pelo JJ daqui, que nesse episódio que Peter é incriminado e acaba preso, JJ mostra que no meio daquela pedra tem um coração. Ele paga uma fortuna pra Matt Murdock defender Peter, e ele insiste... Como que era o nome do Matt Murdock? Era o... Caralho... O Demolidor não era o Safado, era o... Tinha outro nome. Muito nada a ver, mano. Um ser anônimo. Eu gostei disso porque JJ representa aquele cara altivo e tradicional, às vezes duro de se lidar, mas que defende os dele com tudo que ele tem. Pelo sentido raso do JJ, muita gente acha que ele é só mais um cara rabugento. Sendo que não. JJ, ele é rabugento com as pessoas que trabalham com ele, porque só trabalha com ele os melhores. O melhor fotógrafo, o melhor editor, todas as pessoas que trabalham com JJ são os melhores. Ele exige muito porque ele confia nessas pessoas, ele acredita nessas pessoas. Os personagens realmente são muito vivos. Olha o Demolidor, que da hora. Era legal essas participações, mano. E as cenas são as mais marcantes de todas as adaptações, incluindo live action. O que O Pervertido? Não lembro. nos leva a entender por que o filme do Tobey Maguire é um filho dessa animação. Concordo. Eu sempre achei isso, irmão. Eu concordo. Mano, palmas pro Jovem Dinâmico. Concordo, irmão. Eu sempre achei isso, que tipo, o filme do Tobey Maguire era um episódio do Animated Series. A trilogia do Sam Raimi é quase como se fosse uma versão live action dessa animação. Eu Tudo que concordo. mais deu certo na trilogia é porque tinha dado certo nessa animação primeiro. Os filmes do Sam Raimi só existem do jeito que são porque essa animação existiu antes. Você reconhece essas cenas? Que pesadelo. Eu achei que estava... É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, olha essas. Foda, caralho. Toda adaptação de respeito do Aranha se baseia nessa animação e as que não se baseiam ou encontram seu Então essa daí que falaram que é boa, né? fim rapidamente ou não cativam o público. Inclusive, uma curiosidade interessante é que o homem que finalizou Tio Ben no filme do Andrew tem a cara do homem que finalizou Tio Ben na animação de 1994. Comenta aí, qual é o seu Homem-Aranha favorito? Vale live action também. Uma das coisas que mais me chama... Ah, mano, o meu é... Puta, fico na dúvida. Como você falou, eu acho que o Animated Series e o Tobey é o mesmo Homem-Aranha, né? Então eu acho que os dois, cara, eu acho que é o mesmo cara, sabe?
atenção é que nem sempre Peter ele tá contente como herói. Nem sempre é o que ele queria, mas ele escolhe ser herói. Eu gosto muito dessa palavra, escolha. E o Homem-Aranha é um símbolo de escolha. Um exemplo de que uma história traumática não justifica uma escolha ruim. A gente vê um grande amadurecimento no Peter, que já é um cara maduro. Ele tá sempre muito estressado mesmo, sabe? E eu adoro isso no Homem-Aranha. Na essência do Homem-Aranha, o símbolo da aranha pra Taina é a escolha. Olha esse episódio. Puta, esse episódio eu reassisti ele não faz muito tempo, cara, e é foda. Essa é a menina com câncer terminal, mano. E aí o sonho dela é conhecer o Homem-Aranha, né, mano? Caralho, foda, cara. Ele vai lá conhecer ela e aí ele mostra quem ela é, né? Cara, é muito lindo, cara. E aí ele mostra que ele é o Peter Parker. Aí, ó como dá pra você fazer essas coisas pra criança sendo sutil. Fala que ela, se eu não me engano, o episódio todo fala que ela tá doente, alguma coisa assim. Aí quando ele vai embora, no final do episódio, quando ele tá escalando assim, indo embora, aí mostra a fachada da casa, né? Um muro assim, escrito, tipo não lembro agora, mas tipo, hospital pra crianças com câncer terminal. Só isso. É coisa que o adulto e a criança consegue pegar, quer dizer... que a criança não pega, porque ela não tá nem aí, tipo, já é o final do episódio, mas o adulto pega e fala, caralho. Esperança de dias melhores. E nesse episódio é um dos episódios mais emocionantes de toda a animação, porque nós... Você imagina uma animação hoje, tratando isso daí? Não faz, cara. Essa é a minha indignação, tá ligado? Hoje na animação as pessoas não podem morrer, tem que ser tudo frufru, tem que ser tudo, sabe? Nós vemos o Peter nessa fase que ele tá muito estressado, que ele perdeu muita coisa, que ele tá muito chateado sendo herói. E ele recebe uma carta dos pais de Taina pedindo pra que ele fosse visitar a menina. De primeira, ele amassa a carta e joga fora, sabe? Mas a Madame Teia chama a atenção dele, falando que ele precisa aprender com uma criança o que é ter fé. E quando nós conhecemos Taina, ela é uma grande fã do Homem-Aranha. Ela tem todos os artigos do Homem-Aranha, ela tem fotos do Homem-Aranha, bonecos do Homem-Aranha. Ela é muito fã do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é o herói dessa história. A Taina, que é a heroína desse episódio, ela... E é uma menina fã do Homem-Aranha, né? Que hoje em dia falam que pra criança se gostar de alguma coisa tem que ser o mesmo sexo com ela, que ela, a mesma aparência, né? Ela que salva o Homem-Aranha, ela que salva o dia. Logo, a câmera dá um close pra onde a Taina mora e é um abrigo pra crianças com câncer terminal. Ela continua sorrindo e nesse episódio ela ensina uma grande lição pro Homem-Aranha, que tá tudo bem quando as coisas estão dando errado. De acreditar que tudo bem se não tá dando certo, você precisa fazer o que é certo. Além de tudo, saindo um pouco dessa parte dramática, o Homem-Aranha aqui é um grande piadista. Aqui eles conseguem trazer essa parte humorística do Homem-Aranha da melhor forma possível. De herói a ladrão em um dia. E eu nem sou político. Que cheira. Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Porque é sempre o esgoto. Eu posso usar aquele caminhão como cobertura. Espero que o Homem-Rato e o Homem-Barata não estejam aqui. Os Quatro Fantásticos. Sensacional, né, mano? Sensacional. Essas coisas faltou mesmo no Tobey Maguire. Nunca vêm ao esgoto. Nem os Vingadores. Eu nunca vi os Vingadores no esgoto. Nem os Defensores. Talvez o Hulk. Primeiro ele me vence no ar e agora está me vencendo em terra firme. Pelo menos eu ainda tenho esgoto. Essa animação é muito divertida e leve, tem a magia dos quadrinhos, onde uma das minhas versões favoritas é a do Universo Ultimate, que em outro vídeo eu vou estar explicando pra vocês o porquê. E falando de Universo Ultimate, eu lembro de Miles Morales. Miles Morales é o protagonista nessa saga do Aranhaverso, que é uma das coisas mais empolgantes sobre o Aranha que tivemos a oportunidade de ver nos cinemas. Uma ideia que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos lá... Eu odeio, tá? Eu odeio... peguei um ranço de multiverso. Do Homem-Aranha eu já nunca gostei. A única vez que eu gostei foi no próprio Animated Series, que tem uma saga, acho que é a saga final, que é a do multiverso, e aí tem um Homem-Aranha com armadura, tem o de 4 braços, é da hora. Agora isso daí, ó, um monte de Homem-Aranha nada a ver, não, tá zoado. Em 2014. Mas essa saga do Aranhaverso não existiria nos quadrinhos e muito menos nos cinemas se não fosse pelo Homem-Aranha dos anos 90. Introduziu a ideia de um Aranhaverso. Nossa, eu lembro que tinha eles no videogame do 64, cara. Não ele, tinha todos, acho que tinha todos, sim. Mas acho que menos o de 4 braços. Aí tinha esse daqui que é o Scarlet, né? Escarlate, o Homem-Aranha Escarlate. Que eu gostava pra caralho.
A roupa era muito louca, mano. Antes mesmo dessa ideia surgir nos quadrinhos. O que torna essa animação uma referência tão importante quanto Esse era o Peter Parker que tinha dado certo na vida, né? Que era rico e tal. os quadrinhos quando falamos de Homem-Aranha e a adaptação do Homem-Aranha. É a série que pra mim mais mostra o herói que Peter é, porque ele é tirado como um grande covarde o tempo todo por fugir de situações de perigo. E ele realmente não se importa se as pessoas vão parar de gostar dele como Peter. Porque o que importa mesmo pra ele é salvar o dia. O que mais prova isso é o episódio do Sexteto Sinistro, que ele perde os poderes e se mostra um grande herói ao enfrentar 6 vilões sem um único poder, que nos ensina que não são os poderes que fazem o herói, e sim a responsabilidade que Peter assume que um Foda. vilão nunca assumiria. Vemos Peter se desenvolver com Mary Jane. Puta, isso eu amava, galera. Puta que pariu, eu amava, galera. Porque nessa época da vida, eu tava começando a me apaixonar pelas amiguinhas de escola, tá ligado? E eu era um nerd gordo, e eu sempre gordinho, feinho, e eu sempre me apaixonava pela mais gata, tá ligado? E nunca era correspondido, obviamente, né? E aí eu via mesmo... Mano, por isso que o Peter Parker é foda. Tudo que eu passava na vida, o Peter passava também. Então, de não ter muita condição, ou de ser nerd, né? Que ele era nerd. Esse negócio de gostar da menina mais popular da escola e a menina nem sabia que isso existe. No caso, pra ele tinha dado certo, né? O meu foi dar só no futuro. Mas aí eu ficava feliz por ele estar com a Mary Jane, né? O Tigrão. Da hora, cara. Por bastante tempo. E chega até a se casar com ela. E quando achamos que o Aranha vai... Novamente eu vou ter que bater na Disney. Eu sei o que ele vai falar aqui, porque essa animação não tem final. Não tem final, porque infelizmente ele vai falar aqui, tá? Não é spoiler. A Mary Jane morre nessa série. Ela morre. Olha que grave isso. E aí volta uma Clor. Ela morre? Eu lembro se ela morre ou se ela fica presa em outro mundo. Alguma coisa assim. E aí o Homem-Água faz uma clone dela. E aí eu lembro que... acho que ela vai pra outro universo, alguma coisa do tipo. E aí acaba com o Homem-Aranha indo atrás dela. Aí acaba. Não tem mais episódio, tá ligado? ter finalmente um pouquinho de paz. Depois do episódio do Duende, que a Mary Jane cai no portal e simplesmente some, Peter fica angustiado. E ele E aí, olha como ele é adulto, galera. Aí nos próximos 3, 4 episódios, é ele depressivo. É ele triste. E mesmo assim saindo pra salvar as pessoas. Tá ligado? Você vê, cara, os valores, cara. É isso que eu quis bater no começo. Eu não vejo isso hoje em dia. Eu posso estar desatualizado, tá? Mas hoje parece que as crianças tratam as crianças, sabe? Não. Você não pode abordar o herói sendo triste, ou perdendo alguém, ou sendo irresponsável, ou, sabe? É um politicamente correto de tudo, cara, que faz as pessoas serem fracas. Porque o Homem-Aranha ser triste, o Homem-Aranha às vezes fazer alguma coisa errada, ou quando eu digo errado é cometer um erro, é do ser humano. E assim como eu aprendia muitos valores nas animações, eu acho que as crianças deviam aprender também. Assim como nos filmes, sabe? finalmente acha a Mary Jane do nada. Nós descobrimos que ela é um clone e que a verdadeira Mary Jane está realmente perdida por aí no multiverso. E o clone ainda morre nos braços de Peter. Aí eu lembrava que tinha alguém que morria. Ela é muito pesada. Mano, eu fiquei triste nesse dia. Logo depois, o Peter acaba conversando com a Madame Teia e ela finalmente diz a missão que Peter tem que cumprir. Uma versão do Aranha que se juntou com Carnificina destruiu o universo. Mas com muita malandragem, o Beyonder volta no tempo para antes do Carnificina fazer isso. E ele precisa contratar um grupo de aranhas para poder resolver esse problema. Eu não sei se vocês também, mas eu fiquei muito animado com isso porque adapta uma das fases mais importantes dos quadrinhos, que é Guerras Secretas. Depois de toda essa treta multiversal, Peter e Madame Teia vão para sua jornada procurar Mary Jane, a verdadeira Mary Jane que tá perdida por aí no multiverso. Onde a série termina de uma forma muito triste, porque ela foi cancelada. Termina sem final, basicamente. E Harry Potter, que você falou no início do vídeo. Bom, Harry Potter é uma saga de filmes que adapta os livros da escritora J.K. Rowling. Os livros de Harry Potter acumularam uma multidão de fãs, e os filmes quebraram a bolha, apresentando Harry Potter pro mundo todo. A semelhança que Harry Potter tem com a animação do Aranha dos anos 90 é basicamente que as duas provam de uma vez por todas que aquilo que adapta os nossos personagens de forma fiel à essência original sempre dá certo. Entre 1990 até 2010, no máximo 2012, e excluindo 2009, porque 2009 foi uma porcaria, pra mim essa aqui foi a época de ouro das animações. Concordo plenamente, tudo aqui, ó.
os Rugrats, Taz, Eu Sou o Máximo, os Animatoons, não, esqueci o nome deles, Digimon, Máscara, o Homem-Aranha, Freakazoid, Speed Racer, Yu-Gi-Oh!, X-Men, mano, Arnold é sensacional, cara. É que vocês não estão vendo que eu tô na frente, né? E das adaptações em geral. Quando a obra original é respeitada, a adaptação ganha muito respeito dos fãs. Concordo. Por mais que elas tenham defeitos, porque nada é perfeito mesmo, todas essas adaptações aqui têm um grande respeito e carinho dos fãs. E por que não fazem mais coisas assim, com essa magia, como o Batman do Christopher Nolan, ou a série animada do Homem-Aranha de 1994? Eu vou te falar o porquê. As mãos do próprio Stan Lee, o coração, a alma e a mente genial de Stan Lee está nessa animação. Agora eu te pergunto, por que será que deu certo? Harry Potter adapta os livros de forma fiel. Por que será que deu certo? Quase nenhuma adaptação dá certo hoje em dia, porque ninguém se importa com o material original. A animação do Aranha é literalmente um quadrinho animado. Os filmes do Sam Raimi são bons porque seguem o caminho da animação. O Aranha-Verso que a gente conhece hoje, talvez não existiria se não fosse pela animação de 94. E Harry Potter, assim como o Homem-Aranha, acumulou fãs por serem dois exemplos de ótimas adaptações. Histórias tão bem escritas que não podem e realmente nunca serão esquecidas. Se você assistiu a animação, com certeza você se identificou muito com o que eu falei e eu espero ter te causado um efeito nostálgico nesse vídeo aqui. E se você ainda não assistiu, eu recomendo muito, você não vai se arrepender. Tem muita gente que tem preconceito com a animação antiga, mas eu vou te falar uma coisa, às vezes é até melhor que algumas animações atuais. Você realmente não se incomoda com o modelo de animação antigo, é muito legal e vai te agregar um conteúdo super interessante, assim como o conteúdo que eu me esforço todos os dias para estar roteirizando, gravando e editando aqui para vocês, que eu quero trazer um conteúdo de qualidade. Eu agradeço muito a todas as pessoas que assistiram. Foda, hein, irmão? Parabéns, mano. Parabéns, galera. Se inscreva lá, mano. Jovem Dinâmico. Porra, irmão. Amei seu vídeo, cara. Que gostoso lembrar desse Homem-Aranha, né? Dos valores dele. Olhar os episódios, as piadas. Cara, ó, e aqui, ó, já tem um do Batman, hein? Ó, se vocês quiserem, mano, Batman Animated Series também. Certo, galera? Deixa aí, então, nos comentários quando foi que vocês conheceram o Homem-Aranha, vocês assistiram o Animated Series, como foi o seu primeiro contato com o Homem-Aranha, que vai ser um prazer eu ler aqui, certo? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por você chegar até o final, um beijo, um abraço e falou!